E aí galera, eu sou o Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. O mundo se encantou com o lançamento de Invencível, né? Um herói novo de uma editora que pouca gente conhecia e vindo de um nome tão famoso quanto o Robert Kirkman, que é o criador de The Walking Dead, uma das séries mais famosas do mundo inteiro. Só que a editora que produz tudo isso, né, que é a Image Comics, não tem apenas essas duas histórias não, cara. Eles trabalham com diversas linhas de quadrinhos, inclusive de vários heróis incríveis. E agora, eles acabaram de lançar um novo personagem chamado o Radiant Black, que promete ser tão massa quanto o Invencível. E como essa história ainda não chegou no Brasil, pouca gente tem acesso, né, não sabe por onde começar, onde ler e até mesmo não sabe inglês, eu resolvi trazer essa história completa aqui pro canal. Foram lançados exatos 4 capítulos até agora e eu vou contar pra vocês cada um deles detalhadamente. Então assista esse vídeo até o final, porque a história é repleta de surpresas, cheia de reviravoltas e o final é de deixar qualquer um completamente chocado. Como tudo começou? Bom, toda história tem que começar mostrando o seu protagonista, não é mesmo? E a maior parte deles tem algum problema na vida, alguns problemas sérios, né? Nesse caso aqui, o nosso protagonista, que é o Nathan Burnett, é um escritor que está com uma dívida gigantesca de quase 40 mil dólares para pagar. Por isso, ele está trabalhando como motorista de aplicativo, tá ligado? E então ele acaba voltando a morar na casa dos seus pais por falta de dinheiro, né? Só que ele não conta pra ninguém toda essa dívida que ele tem acumulado. E os seus pais ficam felizes de ter o seu filho de volta, né? Porém, eles entendem que isso não é o melhor pra ele. Mas eles são bacanas e apoiam o seu filho. Aí, um amigo do Nathan, o Marshall, aparece e resolve levar seu melhor amigo para sair, tomar alguns drinks e bater um papo, como bons amigos fazem. E é justamente aí que ele diz sobre sua dívida gigante, e o amigo tenta ajudar ali com as palavras e tal. Mas a real é que não tem muito o que fazer, e eles só seguem passeando mesmo, até que eles acham algo estranho no trilho do trem. E olhando de longe assim, eles veem uma bolinha preta brilhando bastante. Parecia um mini buraco negro com um anel branco em volta dele. E é lógico que eles tinham que olhar de perto para entender melhor. Só que o Nathan resolve colocar a mão nesse objeto misterioso. E é aí que o corpo dele vai absorvendo e se unindo com a bolinha, e finalmente temos a revelação de quem será o nosso herói. E vemos o lindo uniforme do Radiant Black, mas que por enquanto ainda não tinha esse nome, tá? Mano, depois disso eles acabam se envolvendo em uma confusão com a polícia e quase são atropelados por um trem. Mas o Nathan usou seus poderes e com a força de seus pensamentos, ele conseguiu levitar o trem inteiro e até mesmo os policiais e seus carros. A cena em si é feita de forma engraçada, mas é da hora ver o cara descobrindo seus poderes e tentando entender como eles funcionam, que é com a força de seus pensamentos. Depois disso, ele sai voando dali e fica tudo bem pra eles. Mas surge o problema, pois na página final desse capítulo, vemos quem provavelmente será o vilão de nossa história, uma versão vermelha e preta do Nathan que estava roubando um banco. Conhecendo o vilão vermelho. Então, e o capítulo 2 já começa nos mostrando o Nathan chegando em casa enquanto seu pai tá saindo pra correr, né? Daí eles trocam uma ideia ali. E o pai já chega perguntando de emprego e dinheiro, o que é normal, pô, já que ele quer que o filho tenha a própria vida. E o Nathan acaba ficando bolado com isso, e até acaba gritando com seu pai. Então, acabou já ficando aquele climão, né? Porque o pai queria que o filho trabalhasse em algo que dê dinheiro, mas o Nathan só quer ser escritor, algo que não tem pagado nada pra ele nesses últimos anos. Bom, depois disso, né, a história dá uma avançadinha e a gente vê aqueles policiais naquele outro momento indo atrás do Marshall e do Nathan pra conversar sobre ele, sobre tudo que rolou. E os policiais até ajudam o Nathan, falando bem dele para sua mãe, que chega de surpresa no momento. Só que tudo era para distrair ela, já que eles falam pro Nathan sobre aquele vilão vermelho que a gente já falou e querem que ele, né, o Nathan mesmo, ajude na comunidade e seja meio que o herói da cidade. E isso tudo só um dia depois de ganhar os seus poderes e nem entender direito eles, hein? Nisso, o Nathan, que agora já aprendeu que ele pode se transformar em super-herói a hora que ele quiser, resolve ir atrás do vilão de banco, né? Até mesmo pra saber aí se ele consegue desenvolver algo novo. Então ele começa a trabalhar de motorista novamente, pra falar com as pessoas, e descobre que existem pistas e um ferro velho, que é justamente para onde ele vai. O Nathan encontra o vilão lá nesse lugar,
Os dois têm uma luta irada, cara. Mas no final, o vilão, que a gente ainda não sabe o nome, foge com o carro dele e quase o afunda no rio. Por sorte, o Nathan ele foi muito rápido, cara. Ele conseguiu salvar o seu carro e também conseguiu resgatar as bolsas de dinheiro que o ladrão lá tava levando. Ele até fica triste porque ele não pode ficar com a grana, né? E devolve para a polícia logo em seguida. E no fim, ele ainda bate um papo maneiro com o seu pai e fica tudo bem por aí. Finalmente, um nome de herói. O capítulo 3 nos mostra basicamente o Nathan tentando conciliar sua vida de motorista de aplicativo, de super-herói e também de escritor. Então todo o início é basicamente ele tentando escrever mais uma de suas histórias, né, de seus contos, e tendo muitas dificuldades para isso. Então ele acaba procrastinando mais uma vez, seja vendo memes na internet ou pensando sobre sua vida de herói. E um nome de herói para ele também, né? E tudo isso ficando ali meio que ligado com a história que ele estava tentando escrever. E é justamente uma dessas suas saidinhas aí para tentar refrescar a cabeça, né, que ele vai no trabalho do Marshall, que era uma locadora. E ele está justamente pensando em um nome de herói para o seu amigo. E é aí que eles acabam chegando no nome Radiant Black. E é basicamente isso que acontece. O Nathan continua lá pensando em como seguir com a história que ele está escrevendo, até que ele acha que conseguiu ter uma ideia boa e vai para casa continuar escrevendo. Já em casa, ele tem um sonho onde uma versão dele mesmo, só que mais velho e com capa, aparece para dar um sustinho nele. Só que ele não passa nenhuma mensagem grande, né? Nem nada demais. Ele diz ser ele mesmo, só que alguém que merece respirar. Quando o Nathan desperta, né, ele tem mais um surtinho dele, e aí ele resolve pôr seu uniforme e vai ajudar as pessoas, e acaba encontrando lá um carro que estava com o pneu furado. Só que mesmo falhando nisso, ele arranja uma outra solução para o problema. E é justamente por causa disso que o cérebro dele dá uma animada. As ideias fluem bem e ele começa a escrever por toda a madrugada. Mas é lógico que ele continua preocupado com seu futuro, tanto como herói quanto como escritor. Um final horripilante. E o quarto quadrinho já começa assim meio bizarro, né? O Nathan, ele sonha com um robô gigante que está dando boas-vindas para ele para a existência. Mas aí tudo isso some e já vemos o Nathan marcando com o Marshall de treinar os seus poderes. Eles começam treinando normal, mas descobrem que ter raiva aumenta essa carga de energia. Então o Marshall fala sobre uma tal de Justine, e o Nathan dá ali uma explodida de tanta raiva, usando bem mais o seu poder e até falando alguma palavra em uma língua desconhecida que ele vê em seus sonhos. E aí depois as coisas começam a ficar um pouco mais claras, né? Porque o robô que tá aparecendo nos sonhos do Nathan começa a conversar realmente com ele. E ele diz que tem uma guerra aí se aproximando e que o Nathan vai precisar tirar a vida de alguém. Mas ele não deixa claro quem é essa pessoa que vai ter que morrer. E no meio de uma conversa com o Marshall, onde eles estavam meio que brigando, o vilão vermelho aparece e joga eles para longe. O Radiant Black, que é o Nathan, né, começa a lutar com o cara vermelho, e os dois acabam indo parar em um lugar cheio de gente e causam um forte dano, fazendo com que as paredes fiquem fracas. Por sorte, o Radiant Black consegue usar os seus poderes para manter o pessoal vivo, incluindo o vilão que tinha acabado de ameaçar ele. E o Nathan, cara, ele consegue salvar todo mundo, só que ele mesmo acaba ficando preso nos escombros. Então, o Marshall vai até lá correndo em pânico para ver se seu amigo estava bem. Só que ele não estava. Então, o Buraco Negro encerra sua relação com Nathan, que havia acabado de morrer, e vai para o Marshall. O robô faz a mesma pergunta que fez para o Nathan, se ele estaria disposto a fazer de tudo para salvar a humanidade. E o Marshall responde que sim, diferente do Nathan, que não respondeu e acabou morrendo. E essa edição acaba justamente assim, com o Marshall virando o novo Radiant Black. Bom, cara, é isso que temos até agora, né? Só foram lançadas aí 4 edições, porém eu confesso que não estava esperando a morte do Nathan, né? Pô, a gente achava que ele seria o cara principal de toda a trama. E outra, uma coisa que me preocupa é do poder ter passado pro Marshall. Por que eu tenho um pezinho atrás com esse cara, mano? Apesar do Marshall aparentar ser uma pessoa do bem,
talvez ele com poderes possa se transformar em algo diferente, digamos assim. Eu tenho medo dele ser tipo um Omni-Man, tá ligado? Ele começar a usar seus poderes aí pra um benefício meio que próprio. Mas enfim, eu estou torcendo aqui pra que nada disso seja verdade e que o Marshall seja um Raiden Black tão bom quanto o Nathan conseguiria ser. Bom, mas como eu disse, essa história ainda não chegou no fim, né? Só foram lançadas até agora 4 capítulos, 4 HQs. Então se você quiser que eu continue trazendo a história completa, é só sapecar o like aqui embaixo. É isso aí, batendo a meta de likes que eu vou deixar aqui fixado nos comentários, eu trago as continuações que forem saindo, beleza? Porque, mano, eu sinceramente falando, tô gostando bastante dessa história, então eu quero continuar trazendo, só que eu preciso saber o feedback de vocês, beleza? Mas é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo, também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.